Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Iris Goulart, Eu sou o Guilherme, filho da Iris Goulart. ele é meu filho, brasileiro puro, mas mora na Espanha, porque ele é casado com um espanhol lindo, gostoso, maravilhoso, e ele está aqui me visitando, e hoje nós vamos contar esse caso que aconteceu na Espanha, então ninguém melhor do que ele para me ajudar a contar esse caso para vocês. As imagens que vou mostrar hoje relatam uma tragédia que abalou não apenas a Espanha, mas o mundo inteiro, na noite do dia 3 de junho de 2021. Samuel Luiz, um jovem de 24 anos, auxiliar de enfermagem com uma vida cheia de possibilidades pela frente, perdeu a vida em um evento que começou com uma troca inofensiva de palavras em uma discoteca, mas que rapidamente se transformou em uma agressão violenta e carregada de ódio. Enquanto tiravam sua vida, um grupo de jovens gritava insultos homofóbicos e o golpeava até ele não respirar mais. A brutalidade daquela noite chamou a atenção de todos e despertou um clamor por justiça para Samuel, cuja história merece ser lembrada e compartilhada. Por isso, hoje trago este caso para vocês e convido a ficarem até o final do vídeo para conhecerem tudo o que aconteceu. Então, Guilherme, você que mora na Espanha já há quanto tempo? Já vai fazer 2 anos, né? 2 anos, né? Você ouviu falar desse caso? Não, né? Já escutei outros casos que aconteceram, inclusive, aqui na Suíça. Foi? Em Zurique, eu acho, no Vamos aeroporto. contar, vamos trazer aqui para o canal. Bem, é isso. Eu, como sempre, né, estou aqui muito feliz por estar mais uma vez com vocês. Muito grata a todos os inscritos. Todo dia tem inscritos novos, eu estou muito feliz. Muito obrigado. Então, vamos falar hoje sobre esse caso ocorrido na Espanha, o caso de Samuel Luiz. Acompanhe comigo todos os detalhes. Agora vamos apresentar quem foi Samuel Luiz e eu vou deixar o Guilherme apresentar. Então, o Samuel, ele, né, no caso o nome dele completo é Samuel Luiz Muniz, mas ele nasceu no Brasil em 97, né, porque ele era filho de uma espanhola com um brasileiro, né, que era a Lola Muniz, e o brasileiro era o Max Luiz. Max Luiz. E, né, ele é brasileiro, ela é espanhola, como eu já falei, né, viviam em La Coruña, então, nem sei onde fica, na verdade. Eu conheço a Espanha, mas só onde eu moro. E aí, bom, né, pronto. Ah, não. A família migrou, ele nasceu no Brasil, mas a família Exatamente. Ele é migrou para a fruto, né? Espanha, né? Ela é fruto né, desse casal aí de imigrantes, no caso, porque ela também migrou para o Brasil e ele migrou de volta para a Espanha, né? Mas eles nasceram no Brasil e vieram para cá, basicamente. Ele nasceu no Brasil, mas depois migrou para a Espanha com a família dele, né? Ele e desde pequeno ele sempre foi uma criança feliz, né? Uma criança normal, uma criança que tinha nenhum problema e tal, uma criança, né? Normal, saudável. Isso. Não É, encontramos muitas informações sobre sua infância, né? mas é porque Mas ele. sabe-se que aos 18 anos, ele iniciou sua formação acadêmica em um curso De enfermagem. técnico, né, de enfermagem. Uhum. E depois de 2 anos ele começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem numa residência para idosos, né? Uhum, é isso. E com 24 anos, ele já estava imerso em seus estudos para se tornar técnico em prótese dentárias, Uhum. investindo grande parte de sua energia e dedicação nisso. Então, só por ideia pra gente ver que o cara é altamente inteligente, né? O cara é altamente Uhum, esforçado. Né? E aí ele era cristão, né? Ele tinha uma congregação ali que ele atuava como um guia espiritual pra galera, tipo um pastor, alguma coisa assim. Né? Ele também trabalhava, tinha esse hobby dele de ser, né, cristão e tudo mais. Ele também dedicava muito esse tempo, né? Realmente ao trabalho, aos estudos, e o outro tempo que ele tinha era dedicado à Cruz Vermelha. Então, assim, além de ser um cara inteligente, ele era muito gente boa, né, mano? O cara uhum, ajudava as pessoas realmente, entendeu? isso. Quando foi decretada a emergência sanitária mundial, né, que vocês sabem quando foi, Hum. Samuel foi um dos primeiros profissionais de saúde a enfrentar os desafios da linha de frente, especialmente em instituições dedicadas ao cuidado de pessoas idosas, ganhando o carinho daqueles que estavam sob seus cuidados. Pois é, e já em 2021, quando, né, já tava tendo aí o corote, né? Uhum, Ele tava morando com uma galera, com os amigos dele e tal, que descreviam ele como uma pessoa tranquila, uma pessoa de caráter sereno, muito bondosa, muito amável. Né? Sempre dá pra ver isso desde pequenininho. Até uhum, quando você vai para a área da saúde, quase sempre é uma pessoa boa, né? Então já dá uhum. pra ver, o cara ajudava todo mundo, né? Cristão e tudo mais, E na como Cruz deveria ser, Vermelha, né? né? Cruz Vermelha, né? O cara tava ali empenhado a ajudar a gente, né? Uhum, E também era importante dizer que ele era abertamente gay, tá?
Inclusive, a história vem justamente por isso, né? Porque ele era gay, abertamente gay, então, né? E aí, durante as manhãs, ele estava trabalhando, né? Ele trabalhava no trabalho dele como auxiliar, e nas tardes ele ia estudar e conquistar o título que ele tá fazendo, né? Das próteses dentárias, né? Ele também queria mexer com o dente. O cara não basta ajudar a gente, ele quer também ajudar o pessoal a ter um dente bonito, que aqui na Europa precisa mesmo. Os eventos da noite. Vamos chegar agora nos eventos da noite, né? Após um longo período de confinamento, as autoridades espanholas decidiram suspender as restrições, permitindo a reabertura de muitos locais de lazer, né? Samuel, como muitos jovens de sua idade, decidiu sair para comemorar a reabertura no dia 1º de julho de 2021, em uma discoteca situada em La Coruña. La Coruña. La Coruña. O Coruña é como se fosse o NH. Ah, sim, Coruña. A noite foi muito divertida e ele decidiu voltar no dia seguinte com seu grupo de amigos, entre eles sua melhor amiga, Lina Fernandes. Novo. Lina Fernanda Novo. Novo. Por volta das 2h50 da madrugada de 3 de julho, Samuel e Lina decidiram sair da discoteca para fumar e realizar uma videochamada para a namorada de Lina, afastando-se alguns metros da entrada do estabelecimento. Durante a videochamada, o clima era descontraído. O Samuel estava muito animado. Ele chegou a tentar convencer a namorada de Lina a se juntar ao grupo na noite seguinte, né? Foi nesse momento, ao girar o telefone para mostrar sua localização, que uma jovem que passava no local se sentiu intimidada. Um homem do grupo dela gritou para que parassem de gravá-los, assumindo erroneamente que Samuel estava filmando o grupo. Confuso, Samuel tentou explicar que não estava gravando ninguém, mas sim fazendo uma videochamada com sua amiga. Pois é, mas aí, né, o Samuel tentou explicar, mas mesmo assim ele ignorou o que o Samuel estava falando, e ele se aproximou do Samuel para tentar confrontar, né, perguntar e tudo mais, e ele não queria escutar o que o Samuel estava falando, né, ele tentou explicar e o cara não queria ouvir. E aí, inclusive, as testemunhas que estavam lá falaram que a agressão começou, né, tipo, nesse momento que o Samuel tentou explicar e o cara não quis ouvir, ele já começou a dar grito e começou a dizer que, né, um monte de coisa homofóbica para ele, dizendo que ele, se não parasse de gravar, ele ia matar ele, né, falou exatamente assim, ele, olha, se não parar de gravar, eu vou te matar. E aí ele, né, que sempre viu a vida dele sem vergonha nenhuma de ser gay, ele nem teve tempo de reagir, né, ele ficou confuso, ele ficou, tipo, tentando ainda explicar o cara, mesmo o cara sendo muito agressivo com ele tentou se defender, mas o homem não ligava, ele não queria saber o que ele estava falando, realmente não se importava. Ele começou a bater no Samuel, começou a dar um monte de soco na cara dele, e a amiga que estava com ele começou a gritar, né? E nesse momento a situação ela escalou tão rápido que eles começaram a entrar em confronto físico, né? Eles dois começaram a se pegar no murro ali mesmo. E aí a testemunha relata que ele estava tentando se defender, ele não estava tipo batendo para agressivar, só estava tentando afastar o cara dele, entendeu? Só se defender mesmo, né? Legítima defesa. Enquanto e o outro ficava lá batendo, né? amassando mesmo o cara pela maldade mesmo, entendeu? Embora o vídeo da videochamada tenha sido interrompido, o áudio continuou, permitindo que a namorada de Lina ouvisse o caos e as agressões, além dos gritos de Lina pedindo que deixassem Samuel em paz. Nesse momento, uma garota do grupo agressor tentou intervir para separar um dos dois, mas sua tentativa de mediação logo escalou para mais violência e Lina também foi supostamente agredida. Acho que quando estava ali no chão, o cara também fala, cala a boca, sapatão, certeza. Pois é, e aí, né, chegou outra pessoa, outro jovem, né, homem, acredito, que ele conseguiu afastar, né, temporariamente o agressor, mas depois do primeiro ataque o cara já tava com a marca no rosto, já dava pra ver claramente que ele tinha sido agredido assim muito fortemente, entendeu? Ele pediu pra amiga que tava com ele que procurasse o telefone, né, que tinha caído ali durante, né, a briga e tudo mais, pra procurar o telefone dele. E aí, enquanto ela tava buscando o celular, o cara voltou, e só que dessa vez ele trouxe um monte de gente, ele trouxe tipo 6 pessoas a mais pra cercar o maluco ali e descer o cacete nele de novo. O cara já tinha batido, já tinha aliviado a raiva dele, porque ele nem tava gravando, né, a mulher tava lá falando no celular, dava pra ver claramente que era né, uma videochamada, mas os caras não contentes, foram lá chamar mais gente pra bater no cara.
Eles cercaram Samuel e pelo menos 5 deles começaram a golpeá-lo novamente, gritando insultos e frases discriminatórias. Samuel tentou fugir várias vezes, mas foi perseguido por seus agressores por aproximadamente 250 metros, até ser encurralado novamente. Eu fico besta que eu não tinha ninguém perto nessa hora, né? Ah, A galera sei lá. saindo de festa, todo mundo na rua, deve estar todo mundo bêbado na rua e ninguém viu isso. Em uma nova área, os agressores o atacaram e o espancaram brutalmente por 15 minutos, atingindo todo o seu corpo, mas com maior intensidade na cabeça. A surra começou no Paço Marítimo e durante os momentos iniciais do confronto, 2 homens de origem Senegalês, senegalês tentaram socorrê-lo, colocando suas próprias vidas em risco. Isso aí é pra quem fala mal dos imigrantes, ó. Apesar de seus esforços, a perseguição continuou até o outro lado da rua. E aí a Lina, né, que tava com ele, né, na festa, ela correu atrás dele pra tentar, né, ajudar ele de alguma forma e alcançou ele, só que ele já tava no chão, né, sem qualquer reação, né, tipo, tava lá parado já vegetando. Enfim, aí e eles conseguiram fugir ainda, né, os caras deixaram ele deitado no chão e deram, né, pegaram o beco. E a galera que tava ali perto conseguiram ligar, né, pra emergência e tudo mais. Só que daí demorou, né? Tipo, não demorou muito, assim, foi pouco tempo depois, acho que eles estavam no centro, né? Chegou uma patrulha da polícia, e daí, quando eles chegaram e viram a situação, já chamaram logo a ambulância de imediato. Só que daí, quando os paramédicos chegaram, que era pra ter sido os primeiros a vir, na verdade, né? Quando eles chegaram, ele já não tinha mais sinal de vida nenhum. Tipo, o coração dele já tava parado, né? E aí ele ainda foi transferido pro complexo hospitalar lá da Universitário da Corunha, mas eles tentaram reanimar ele e tudo mais, só que não teve sucesso nenhum. Então a gente, né, e depois foi confirmado posteriormente que ele realmente já estava morto. Embora a causa da morte fosse aparentemente óbvia, foram realizados diversos exames forenses que revelaram que Samuel apresentava múltiplos hematomas, especialmente na cabeça e no tórax. A causa oficial do óbito foi determinada como um traumatismo craniocefálico severo. O relatório também indicou que seu coração parou ao menos 6 vezes após a agressão e que os golpes causaram morte cerebral. Meu Deus, como que a pessoa tem coragem de fazer isso com o ser humano? Se fosse com meu filho, eu matava esse pessoal. Eu ia atrás de Pior- por um. Pior que a mãe falou isso, eu até me arrepiei aqui, ó. Sem Deus mentira me nenhuma, livre, viu? gente. Ainda bem que tu não vai pra discoteca, né? Que não vai em discoteca na escola. Não, às vezes que eu fui, eu sempre Não ficava procure perto. confusão com ninguém, pelo amor de Jesus. Quando alguém vier falar com você, vai embora. É por isso que eu só me sinto seguro no lugar que falar a minha língua, porque daí vocês me explicaram na hora, mano. Mas ele também só fala espanhol, né? Falava espanhol. A polícia agiu com rapidez na identificação da maioria dos agressores. Pelo menos, né? Quase todos adultos, né? Os agentes revisaram vídeos gravados por testemunhas e analisaram as imagens das câmeras de segurança da área, o que foi crucial para identificar todos os suspeitos. A análise das câmeras permitiu que os policiais concluíssem, né, que o caso foi um caso de injúria racial, foi um crime de injúria racial. Isso. Um testemunho forneceu detalhes importantes sobre os agressores, mencionando que eles vinham de um bairro chamado de Elvinha. Essa mesma pessoa apontou especificamente um deles, conhecido como Yumba. Uma das amigas de Samuel também conseguiu identificar o autor principal do ataque, ao ver um dos vídeos da agressão. Ainda bem, porque o cara vai fazer essa merda e vai sair impune é complicado, né, mano? Pois mas aí, né, graças, né, às medidas que foram impostas pela junta, né, de onde ele morava ali, graças às medidas, né, que eles puseram ali, né, na junta de Galícia para controlar a emergência sanitária e tudo mais, os agentes, né, da lei, eles puderam obter facilmente os números de DNI, né, que é tipo a identidade daqui da Espanha, tanto da vítima, que era o Samuel, quanto dos agressores dele, né, da boate. Já que era obrigatório o registro de todas as pessoas que entrassem nos locais noturnos. Então, sempre que você vai entrar aqui, você tem que mostrar a identidade, eles têm que anotar lá e tudo mais. E isso foi muito fácil, né? Porque daí eles foram lá, olha, quem que entrou tal hora, quem que saiu tal hora, daí, pum, batata. Naquele mesmo fim de semana, um juiz de plantão conseguiu tomar o depoimento de 13 pessoas, o que permitiu identificar de maneira eficaz os agressores. Todos os envolvidos foram interrogados individualmente para verificar os fatos. Entre os suspeitos,
2 eram menores de idade. O que me deixa triste porque é incrível, porque a gente sempre acha que a gente está evoluindo, que sempre a geração nova vai vir melhor, vai vir melhor, vai vir mais inteligente, vai vir mais respeitosa. A gente vê que a gente chegou no ponto e começou a decair de novo. No início, né, esse caráter do crime, que foi um crime homofóbico do ataque, ele foi descartado, né? Só que como teve tanta testemunha, foi tanta gente falando a mesma coisa, que os caras falaram, mano, não, isso aí realmente foi homofobia, não tem como ter sido outra coisa. Porque realmente foi comprovado que o cara não estava gravando ele tentou se explicar. Por que tu vai bater na pessoa até ela morrer? Então, porque tu é homofóbico, entendeu? Então foi dado, né, a sentença dos caras foi que eles, né, foi condenado não, foi dito, né, que foi homofobia realmente, né, devido a tantas testemunhas falarem a mesma coisa, né? E aí isso foi tão assim, foi uma notícia tão falada ali, né, principalmente na Espanha, obviamente, mas naquela região, que teve uma reação muito grande nas redes sociais, né? A galera se comoveu muito, a galera falou muito na rede social, fez muita publicação sobre isso, levantando bandeira, falando que isso não tem que acontecer, que isso é um absurdo, não sei o quê, e realmente levando até as vozes. artistas políticos, né, ativistas, exatamente, até né? outros países, entendeu? Vieram falar da galera, entendeu? Eu acredito até que alguém do Brasil deva ter falado, né? Porque ele querendo não era brasileiro também, né? Então acho que a gente deveria ter metido um dedo aí. E lamentaram muito, todo mundo, artistas Estamos lamentando a morte, é normal, lamentaram, é uma morte realmente, uma pessoa realmente inocente, né? Isso. O pai de Samuel manifestou sua dor por meio de uma carta emotiva deixada ao local do crime, onde várias pessoas também depositaram flores, pelúcias e balões em homenagem ao jovem. Ele agradeceu aos serviços de emergências pelo esforço em salvar a vida do filho, destacando que sua perda deixou um vazio profundo na família. Na fundação onde Samuel trabalhava, o impacto foi sentido por todos. O presidente da instituição comentou que os idosos, sob os cuidados de Samuel, o amavam profundamente. E os funcionários decidiram esconder deles os detalhes da tragédia, sem contar exatamente como ele havia morrido. Eles não contaram para os velhinhos, né, como foi a bárbara desse crime, né? O crime brutal ocorreu durante a Semana do Orgulho LGBT, o que provocou uma onda de indignação na sociedade. Manifestações foram organizadas em várias cidades do país, reunindo milhares de pessoas. Elas protestaram não apenas pelo caso de Samuel, mas também contra todos os ataques sofridos por membros da comunidade no território espanhol. Pois é, e aí um monte de grupos e organizações, eles realizaram marchas exigindo a justiça pelo Samuel, né? E para lembrar as pessoas, a bondosa pessoa que ele foi em vida. Em Estrasburgo, um grupo de eurodeputados. A maioria de espanhóis, né, eles se reuniram no Parlamento Europeu em um gesto de solidariedade após a agressão brutal que o Samuel sofreu, né? Enquanto as manifestações estavam ocorrendo, e apesar das informações iniciais sobre a possível detenção dos 13 suspeitos, no dia 5 de julho, o ministro, né, do Interior, Fernando Grande Marlaski, ele afirmou que ainda não tinha prisões de ninguém. Né? Ele classificou o incidente como homicídio e ressaltou que, embora inicialmente o ataque tenha sido associado a um mal-entendido envolvendo o telefone, as autoridades só poderiam determinar a verdadeira motivação do crime após as detenções. A investigação incluiu o depoimento de mais de 22 testemunhas. Ou seja, apareceu mais gente depois. E se concentrou em 7 pessoas. No dia 6 de julho, 2 homens e uma mulher foram presos. 2 dias depois, um quarto suspeito foi detido por estar em posse do telefone celular de Samuel, sendo acusado de homicídio e apropriação indébita. Aí no dia 9 de julho, né, enquanto os primeiros 4 detidos prestavam depoimento em um tribunal, 2 menores de idade envolvidos no ataque também foram presos. Um deles já tinha antecedentes criminais e fazia parte do mesmo grupo de amigos dos outros detidos. Ou seja, deixaram os vagabundos soltos, o cara vai lá e faz merda outra vez. Que surpresa, que surpresa. Ninguém esperava que ia acontecer isso. Pois é. E aí, nesse momento, 2 deles foram enviados para uma prisão, sem possibilidade de fiança, graças a Deus. E a mulher, ela foi presa, mas só que ela foi libertada. A mulher presa, ela foi libertada com a obrigação de se apresentar ao tribunal, e os 2 menores foram enviados para um centro de menores, conforme solicitado pela promotoria, né? E aí, quase 3 meses depois do crime, né, em 29 de setembro, foi preso um 7º envolvido, que havia sido previamente citado como testemunha no caso. E esse indivíduo, ele era amigo próximo
do que era considerado o principal instigador da agressão. Então, né, ele havia participado fortemente no ataque. Então, tipo, esse cara realmente ele era amigo até para fazer aí crime, né? Tanto a promotoria quanto as partes acusadas solicitaram Sua sua imputação imputação como coautor do do assassinato. assassinato. Com essa última prisão, foi anunciado que a investigação policial estava concluída, preparando-se para a fase de instrução do caso. Pois é. Embora inicialmente os nomes dos envolvidos tenham sido mantidos em segredo, logo depois os nomes dos 5 acusados e os papéis de cada um no crime foram tornados públicos. Um dos agressores, o que iniciou a agressão, foi identificado como Diego Montanha, de 25 anos, que estava acompanhado de sua namorada, Caterine Silva, de 19, conhecida como Kate. Nos referiremos a ela de agora em diante. Alegou-se que a agressão de Diego tinha um componente homofóbico, dada a natureza dos insultos dirigidos a Samuel. Por sua vez, Kate empurrou Lina quando ela tentou intervir para defender Samuel. Os promotores argumentaram que a intenção de Kate era permitir que Diego continuasse a agressão, embora ela tenha tentado explicar que queria apenas separá-los. Não, gata, se ela quisesse separar, ela teria ido as duas juntas. Outro dos envolvidos no caso foi Caio Amaral Silva, de 18 anos, que foi a pessoa que tinha o telefone de Samuel. Em um vídeo que circulou, ele foi visto correndo em direção a Samuel e lhe dando um forte chute enquanto ele estava no chão. Durante seu depoimento às autoridades, Caio tentou confundir os investigadores sobre sua roupa, na esperança de evitar ser reconhecido nas gravações. Naquele momento, ele enfrentava uma pena de cerca de 27 anos de prisão, pelo que incluía uma acusação por roubo. O outro suspeito era Alejandro Freire, de 21 anos, também conhecido como Yumba. Ele foi acusado de ter derrubado Samuel usando uma técnica de artes marciais, ele sabia lutar. O jovem justificou sua ação, alegando que foi uma reação instintiva e que estava sob efeito de drogas, né? E que sofria de problemas psiquiátricos que afetavam sua capacidade de julgamento. E aí uma pessoa... Olha, gente, é o seguinte, eu tenho TDAH, certo, mãe? Uma pessoa TDAH, eu tomo Ritalina. Meu medicamento que eu tomo é Ritalina. Eu não posso misturar álcool. E mesmo quando eu tomasse o remédio, eu não posso... Uma pessoa que tem TDAH, uma pessoa que tem problemas da cabeça, ela não pode usar droga. Você vai tomar álcool, vai ficar fora de si, amigo, você já tem problema na cabeça. Tu quer fazer o quê? Eu não sabia. Não, ele sabia sim que eu tinha problema, só que ele foi lá buscar isso aí. Mas é a desculpa de sempre, né? Eu traí, eu tava bêbado. Eu bati em alguém, eu tava bêbado. Monark, tava bêbado. O quinto jovem envolvido foi Alejandro Miguel, de 25 anos, acusado de ter iniciado a perseguição de Samuel, embora tenha insistido que não participou do ataque e se manteve afastado. As autoridades afirmaram que ele tentou agredir Samuel, mas foi detido por outro jovem. As análises forenses revelaram que no corpo de Samuel foi encontrado DNA que coincidiu com o de Diego, e também foi encontrado o DNA de Alejandro Freire e fragmentos de uma garrafa. Pois é, mas aí no dia 30 de março de 2022, os dois menores envolvidos no evento, eles foram identificados como Davi Rodrigues, olha, ele tem o mesmo sobrenome do meu namorado, e Marco Figueiras. E eles foram condenados a passar 3 anos e meio em um centro de internamento, né, mas eles chegaram num acordo e tal, confessando o crime, né, que fez a sentença que eles tinham, ela fosse diminuída um pouco. E eles iam cumprir a pena até janeiro de 2025. Já vão se livrar agora, né? Já se livraram. Durante a fase de instrução do caso de Samuel, as estratégias de defesa dos 5 implicados, né, se concentraram em determinar a causa da morte, com os relatórios forenses, e solicitaram novas análises.
O objetivo dos defensores era encontrar um único golpe fatal que pudesse desvincular cada um de seus clientes da responsabilidade pela agressão, dificultando a comprovação da origem exata da lesão que tirou a vida de Samuel. No entanto, os resultados dessas novas análises chegaram às mesmas conclusões que as anteriores. Samuel faleceu devido à soma de todos os golpes, o que confirmava as acusações da promotoria e das queixas que argumentaram que foi a combinação de todos os golpes que foi fatal para Samuel. Além disso, o DNA encontrado no corpo do jovem, bem como as conversas mantidas pelos processados nas redes sociais, somados à identificação visual dos acusados por meio de câmeras de segurança e testemunhos, foram utilizados como provas. E aí, finalmente, né, o julgamento contra os 5, eles começaram em 16 de outubro de 2024, né, ano passado, basicamente, com um júri popular, né, e haviam 5 defesas diferentes, né, uma para cada dos acusados. E 3 das acusações incluem a promotoria, uma acusação particular representando a família do Samuel e uma acusação popular promovida por um coletivo de defesa dos direitos LGBT, né, chamado Alas a Corunha. E o processo ele contou com o depoimento de cerca de 30 testemunhas, das quais as 18 não conheciam os envolvidos. E além disso, declararam, né, os agentes da Polícia Nacional que revisaram as câmeras da área ali, e identificaram as pessoas que tinham sido acusadas ali. Também foram interceptadas conversas daquela noite e as declarações dos médicos responsáveis pelos exames forenses. Os encarregados de identificar o DNA da cena e os depoimentos de todos os acusados também foram ouvidos durante a primeira audiência. Alguns advogados de defesa argumentaram que o consumo de álcool e drogas deveria ser considerado fator atenuante, pois teria afetado as capacidades cognitivas dos acusados. No entanto, a promotoria sustentou que a rapidez e agilidade com que os agressores agiram demonstravam que não haviam consumido substâncias em quantidade significativa. Mesmo que eu pensei. O Ministério Público afirmou que Diego iniciou a agressão motivada por um ódio irracional à comunidade LGBT. Tá mais que claro, né? E aí tem essas defesas. Defesa, tudo bem que eu não julgo os caras que estão tentando defender, porque é o trabalho deles. Todo mundo merece uma defesa. Mas, tipo assim, eu acho que esses caras que defendem assim devem ficar com aquele negócio de, pô, tu tem que defender esse cara mesmo. Estamos aqui por uma caça brutal e desumana sobre Samuel Luiz, por um grupo de pessoas que estavam plenamente conscientes de que com seus atos poderiam causar a morte dele e não soltaram sua presa, até que ele caísse desmaiado, morrendo imediatamente após, afirmou o promotor. Um dos testemunhos mais comoventes no julgamento foi o do pai de Samuel, que subiu ao palco e em seu depoimento afirmou que seu filho não bebia, que não gostava de brigas e que nunca teve problemas quando saía à noite. Samuel tinha um futuro pela frente e meu filho ali estava caído. Eu não pude fazer, mas não consigo ler. Terminou. Nós dois também chorando. Eu pensei que era só burro. Vai, lê tu. Eu não consigo. Eu também não consigo, não. Burro. Que coisa triste. Eu fico imaginando a mãe falando isso. Deus me livre, queimada repreendida. Eu gritava, não falo, né? Tu sabe. Ai, gente, tá meio complicado terminar o vídeo aqui. Porque... Vai. Porque querendo ou não, daqui a pouco, deixa só a gente dar esse depoimento. Gente, é porque meu filho é gay, né? Isso, então porque a gente se bota no lugar, né? É complicado, porque a gente sai... Eu mesmo saí do Brasil porque é muito perigoso ali pra gente. A gente sabe como é o Brasil, né? É verdade. Nós estamos contando o caso da Espanha, meu Deus. Exato, a gente tá contando o caso na Espanha, que é onde eu moro. Mas, tipo assim, infelizmente a gente... Pela gente ser que a gente não tá seguro em nenhum lugar do mundo, né? Essa é a verdade, né? Que tristeza, né? Me diga qual é o problema, meu Deus. Olha, ele disse que o filho dele não bebia, que não gostava de briga e que nunca teve problemas quando saía à noite. Samuel tinha um futuro pela frente. Meu filho ali estava caído. Eu não pude fazer mais nada. Meu filho não está mais aqui, disse ele com uma profunda carga emocional. Ele sentenciou que lhe tiraram quem ele mais amava, enfatizando que o que fizeram com Samuel foi um ato de ódio. Ele lembrou que deixaram o jovem jogado numa vala.
um fato que lhe parecia inaceitável. Também relatou como ele, sua esposa e sua outra filha estavam sofrendo as sequelas psicológicas pelos acontecimentos. Ele mesmo havia sido incapaz de trabalhar devido a um transtorno misto, ansioso-depressivo. Normal, normal. Ele afirmou que seu filho era um exemplo de educação, alguém que trabalhava e estudava, destacando todos os seus valores. Quando a promotoria perguntou sobre o impacto do crime em sua família, ele compartilhou sua desolação, dizendo que lhe roubaram tudo. Quanto à orientação sexual de Samuel, ele afirmou que sua família a conhecia plenamente. Muito bem, meus pais. A família apoiava, mas não adianta só a família, né? Infelizmente. No julgamento, um dos acusados, o Coai, reconheceu que talvez Samuel tivesse perdido a vida por causa de sua orientação sexual. Este comentário surgiu após uma conversa com um conhecido que questionava as razões por trás do crime. Um dos amigos de outro acusado também se lembrou daquela noite e disse que viu Samuel próximo a uma ambulância e aos outros membros do grupo acusado. Ao perguntar a um deles se havia sido ele quem agrediu Samuel, especificamente, Alejandro Freire, ele recebeu uma resposta evasiva. Em uma conversa por redes sociais, Coai também tentou se distanciar do crime. Contudo, suas palavras revelavam uma tentativa de minimizar a gravidade do que aconteceu. Nesse mesmo esforço para se desvincular de agressões, Coai contatou outras testemunhas, pedindo que divulgassem uma mensagem nas redes sociais, dizendo que ele não havia participado do ataque. Desta mensagem, ele mencionava vários acusados, incluindo Kate. Não, que Que supostamente empurrou a amiga de Samuel para que ela não o socorresse. é muito machão para juntar 6 para bater no maluco, mas para assumir que bateu no cara, não. Galera, eu não fiz nada, não. Cada um dos acusados, eles subiram no palco, né, para prestar o depoimento deles. E no caso do Diego, que foi o que começou a briga, né, ele se mostrou visivelmente afetado, né, alertando que se ele não tivesse começado a briga, nada disso teria acontecido. Aí ele pediu perdão à família do Samuel, dizendo que lamenta o ocorrido. A próxima imagem que tenho é de estar batendo em Samuel com chutes ou socos. Não me lembro disso. Eu não lembro dessa noite. O que eu quero é pedir perdão a essa família, principalmente a família de Samuel, porque tudo isso começou por minha culpa. Se eu não tivesse começado isso, nada disso teria acontecido. E o Samuel estaria vivo, afirmou o Diego. Claro, reconhece, mas olha, lágrima de crocodilo, amigo. Já é tarde, né? Não pode mais trazer o menino de volta, né? Choro de puta, Deus não escuta. Não diga isso, que é verdade. Declarações, né, de culpabilidade, elas foram emitidas por unanimidade para o Diego, né, o Diego Montanha, o Alejandro Freire e o Caio Amaral. Eles 3 sendo considerados responsáveis diretos pelo assassinato com agravante de dolo eventual. Eu nem sei o que é, mas deve ser grave. O tribunal destacou que a atitude de Diego ao proferir insultos homofóbicos deixou claro que ele não gostava de pessoas homossexuais, o que foi interpretado por como agravante no momento da sentença. Em contraste, Alejandro Miguel foi declarado apenas cúmplice. Uma das surpresas do veredito foi a declaração de não culpado para Kate Silva. Embora a promotoria a considerasse cúmplice, o júri concluiu que ela não teve participação direta. E a juíza notificou que ela seria absolvida. Ela também foi culpada, né? Ela também foi culpada. Eu acho que o cara poderia sair todo fodido, mas estaria vivo ainda se tivesse separado. Durante a deliberação, o júri examinou detalhadamente o comportamento dos 5 acusados e a homofobia evidente de Diego e seu papel como iniciador do ataque foram determinadas na decisão. Quanto a Alejandro Miguel, a acusação de cumplicidade se manteve, considerando sua participação ativa na agressão a Samuel. Caio também foi identificado como um participante-chave, embora tenha declarado não ter agredido Samuel. O júri determinou que, apesar disso, ele contribuiu ativamente para a agressão, perseguindo Samuel e impedindo que alguém intervisse para ajudá-lo.
Com relação a Alejandro Freire, os vídeos apresentados pela polícia foram decisivos para sua condenação, já que o júri encontrou provas de que ele tentou estrangular Samuel enquanto Diego continuava a agredi-lo. Apesar de tentar justificar suas ações, dizendo que queria separar Samuel e Diego, sua versão não foi acreditada. Pois é, e aí depois de tudo isso, né, finalmente o júri concluiu que a Kate havia sim tentado separar os dois homens, ao contrário do que algumas testemunhas tinham declarado, né? Então parece que ela aí realmente estava inocente Tentou, até então. né? Então retiro o que eu disse, né? Se a polícia que falou, tá bom. Depois de ouvir o veredito, a promotoria solicitou apenas solicitou penas de 25 anos para o Diego, incluindo um agravante de homofobia, 22 anos para Alejandro, 27 anos para Caio e 13 anos para Alejandro Miguel. E além de 5 anos de liberdade supervisionada para todos, né? E aí, né, os advogados desses caras aí que fizeram um crime pediram, né, para tentar diminuir a pena, né? Para o Alejandro Freire foi 15 anos, para o Miguel eles pediram, mas acho que não sei, O Miguel foi 7 anos e para o Caio de 15 anos. E para o Diego pediram 20 anos. E a família e os amigos dele, né, e muitas pessoas que acompanharam, ficaram satisfeitos, né, com o veredito. Então aí acharam justo que a sentença, né? Porque embora se esperasse que as penas definitivas de cada um dos condenados fossem anunciadas, as sentenças foram as seguintes. Diego Montanha foi condenado a 24 anos de prisão e 5 anos de liberdade vigiada, uma pena máxima ao limite legal de 25 anos devido às circunstâncias agravantes relacionadas à discriminação por orientação sexual. Alejandro Freire recebeu 20 anos de prisão e 5 anos de liberdade vigiada. Caio Amaral foi sentenciado a 20 anos e meio, com 17 anos por homicídio e 3 anos e meio por roubo com violência. Por fim, Alejandro Miguel foi condenado a 10 anos de prisão como cúmplice. Os juízes enfatizaram a gravidade do ataque, descrevendo Samuel como um jovem indefeso e vulnerável diante de um grupo de agressores que reagiram de forma extremamente violenta, devido à sua orientação sexual. O tribunal destacou a falta de empatia e a crueldade demonstrada pelos acusados, que abandonaram Samuel inconsciente e ferido, sem prestar qualquer ajuda. Quanto à responsabilidade civil, os condenados devem indenizar a família de Samuel com um total de 303 mil euros, mas olha, nada paga a vida do filho. Nada paga. O que equivale a cerca de 313 mil dólares. Né? Deve dar 300 mil euros, já deve dar 1 milhão e 200 mil reais. Quase 2. Embora familiares e amigos de Samuel se sentissem satisfeitos com a sentença, esta ainda não está definitiva e poderia ser apelada pelos advogados dos condenados. Mas até o momento em que estou gravando esse vídeo, o início de 2025, não havia novos detalhes sobre os acontecimentos ou atualizações no caso. Acho que nem tem mais nada. O que se sabe é que os 2 menores envolvidos nesse caso estariam prestes a ser libertados, agora em janeiro já foram, né? O caso de Samuel e as condenações dos seus agressores destacam a profunda ferida de violência e ódio que pode ser infligida não apenas às vítimas, mas também às suas famílias e à sociedade como um todo. A tragédia que a família de Samuel vivenciou, enfrentando sérios problemas de saúde mental devido à perda do filho, exemplifica o alcance da dor que esses atos de agressão podem causar. A justiça não deve apenas punir os responsáveis, mas também promover um ambiente em que todos os indivíduos, independente de sua orientação sexual, possam viver e se expressar livremente, sem medo de sofrer violência ou discriminação. Termina, Guilherme. Por fim... Aí precisa ler não, hein? Só nós mesmos aqui. A gente aqui finalizando. Não, mas ali tá bonitinho. Mas, né, por fim, finalmente, né, que já no... né, como é que fala? Moral da história.
Moral A da gente tem história. que, a gente infelizmente tem que ainda lutar muito. A gente já fala que Uhum, né, a gente tem a parada, né, LGBT e tudo mais. É uhum, justamente a galera fala, ai, mas pra que tem que ter a parada? É justamente por esse tipo de coisa. A galera fala que hoje a gente já tem casamento, que a gente já pode fazer não sei o quê. Mas a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que a gente não pode sair na rua ainda e ficar seguro, entendeu? Então, é realmente isso. A gente tem que lutar como sociedade para construir um uhum, ambiente seguro, não só pra gente, mas pra todo mundo. Porque você que tá assistindo pode ter um filho, ele pode muito bem ser homossexual, ser qualquer coisa LGBT, e aí tu vai querer que aconteça a mesma coisa que aconteceu com teu filho? Então é melhor você não lutar junto com a gente antes de você ter um filho, ou mesmo você tendo um familiar na sua família, justamente para lutar e construir um ambiente saudável para esse tipo de gente, para esse tipo de pessoa que não são pessoas ruins, não são pessoas que estão te fazendo mal nenhum, só estão vivendo a vida delas. E é a nossa obrigação como sociedade construir um ambiente para que todo mundo possa viver bem. Minha mãe é heterossexual, ela vive aqui tranquilo, ninguém faz nada com ela porque ela é hétero, porque ela tem um ambiente seguro para ela. A gente também merece a mesma coisa, entendeu? Então a gente uhum, tem que lutar cada vez mais para que esse tipo de absurdo não aconteça em nenhum lugar, em nenhum país, uhum. entendeu? Seja no Brasil, seja na Europa, seja, mano, em qualquer lugar. A gente tem que lutar por direitos humanos, porque todo mundo, no final das contas, é humano. A gente sangra igual. Ninguém tem sangue azul na veia, a gente tem sangue vermelho, a gente sangue igual. A gente sangra igual. Errei. Nossa lição de moral tá demorando muito, o vídeo vai ficar com mais 20 minutos só por causa Eu disso. vou cortar, vou deixar isso aqui só um vídeo extra, Só um porque senão vídeo vai ficar extra. muito. Deu me livre, muito Ah, triste. Olha, Guilherme, você, quando alguém disser alguma coisa, vai embora, você vai correndo. Não precisa discutir, não. É melhor depende ir de onde eu estiver. Se embora. tiver indo tanto assim, tem muita gente, eu como é, mano. Pois é, vai embora, meu filho. Às vezes é melhor ir embora do que ficar batendo burra com essas pessoas. Tanto não vai mudar a opinião deles, entendeu? É por isso que Perigoso até morrer de graça. Ai, é,